Fala aí pessoal, tudo certo? A gente está aqui hoje para mais uma aula especial tratando de um tema bastante amplo e especial, que é as cidades e a vida urbana. Pessoal, é um tema bastante abrangente, né? Falar de cidade na história da humanidade é um tema que parece até meio vago a princípio, né? Como assim? A história da cidade, né? No entanto, o vestibular várias vezes já abordou isso, né? A comparação de cidades antigas com cidades medievais, com cidades da contemporaneidade, as cidades aqui da América, né? O modelo de urbanização português, comparando com o modelo de urbanização espanhol, ou seja, como as pessoas ocuparam o espaço urbano na história e qual a característica de cada uma dessas urbanizações. A gente lá no final, a gente vai encerrar falando um pouquinho sobre exercícios de vestibulares para ver como isso é abordado. No entanto, nessa primeira parte, a gente vai discutir um pouco dos conceitos de cidade, como elas surgiram, né, a origem de tudo e como ela se desenvolveu no decorrer da história, na Europa e na América principalmente, que é o foco principal dos vestibulares. Tudo bem? Então, vamos começar pelo básico aqui. Sabemos que a humanidade, a partir de um determinado momento, não se sabe exatamente quando, mas por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando começa o período neolítico, o homem vai se sedentarizar, ou seja, ele vai se fixar na terra. Até então, a gente tem uma estrutura nômade, né? Os homens, eles vão de um lado para o outro, de um canto para o outro, eles migram, né? De acordo com suas necessidades, né, de acordo com a questão da alimentação, da defesa, do clima, enfim. No entanto, chegou um momento que por volta ali de 10 mil anos, alguns falam um pouquinho antes, 11 mil anos antes de Cristo, a gente vai ver os primeiros assentamentos humanos se fixando próximo de rios, né? É o que vocês aprendem lá no começo da história antiga, né? As primeiras civilizações da Mesopotâmia, do Egito, né? Que vão se fixar próximo de rios, vão se organizar para plantar, colher e todo mundo conseguir sobreviver dentro daquela estrutura, né? Surgem as primeiras civilizações organizadas, né? Surgem lá as primeiras civilizações mesopotâmicas, né? E nascem as primeiras cidades, né, pessoal? As primeiras cidades. Então, a nossa ideia vai ser discutir aqui, a princípio, o que a gente poderia definir como cidade, tá? Então, vamos imaginar que muitas pessoas resolveram se estabelecer num lugar, plantar, colher, organizar um sistema de produção ali em que todo mundo pudesse sobreviver e vai nascer um núcleo, né, um núcleo central entre essas pessoas, e esse núcleo ele vai servir como um espaço de encontro entre essas pessoas que trabalham na agricultura para trocar mercadorias. Então, como que a gente poderia pensar numa definição de cidade? Pessoal, isso é bem polêmico, tá? Definir cidade é uma coisa muito polêmica, tá? Tem a definição de um historiador que eu acho bastante sensata, né? Ela foge pela tangente, mas ela é bastante sensata. Ela fala assim, cidade é todo espaço que as pessoas definem como cidade. Porque falar que uma cidade ela é um espaço onde tem um aglomerado de pessoas por um motivo ou outro, depende da história, né? Depende do momento histórico. Quantas pessoas precisam estar vivendo naquele espaço para ser uma cidade? Então isso é muito polêmico. Logo, o que é uma cidade? Eu gosto dessa definição. É o espaço onde aquelas pessoas que estão ali definem como cidade. É vago, mas a gente pode começar por aí, pensando, por exemplo, que essas primeiras cidades da história, elas se organizaram como assentamentos humanos, em que as pessoas que viviam em função da agricultura se encontravam ali, por exemplo, para fazer comércio. Algumas pessoas vão se estabelecer dentro desse espaço, e aí começa a surgir o conceito de fixação humana urbana, né? Pessoas se estabelecem nesse espaço para fazer coisas além, trabalhos, funções para além da agricultura. Então, por exemplo, serviços. Algumas pessoas se estabelecem ali para prestar um serviço. Vamos dizer, marceneiro,
trabalhar com madeira, né, para construções. Então o sujeito fica ali no espaço, nesse espaço chamado urbano, né, nesse espaço cidade, ele fica ali e vende a sua, né, o seu conhecimento, a sua habilidade manual, né, o ferreiro, né, o alfaiate que faz a roupa, tudo bem? A cidade, pessoal, ela também perpassa a ideia de defesa. Um espaço onde esses concidadãos, essas pessoas que vivem dentro dessa comunidade, né, que no entorno vive da agricultura, mas nesse espaço delimitado, eles criam um sistema de defesa. Caso a comunidade seja atacada, eles entram dentro dessa fortificação. Então a cidade pode se definir como uma fortificação para se defender do exterior. A gente vai ver exemplos de cidade lá na antiguidade, né, que vão se definir como espaços de defesa também. Pessoal, a cidade também ela se define como o local onde essa comunidade agrícola, essencialmente agrícola, né, que vive em função dessa estrutura, ela vai se estabelecer ali dentro do espaço urbano para tomar decisões sobre como deveria ser gerida essa estrutura, essa civilização, né, esse agrupamento humano. Então, são escolhidas ali pessoas, ou uma pessoa que é definida como rei, como imperador, e a cidade se torna um espaço de decisões políticas, né? As pessoas vão ali para falar em assembleias ou em sistemas políticos autoritários, né? Teocráticos, né? Em que a figura do líder é Deus, como a gente vai ver no Egito, por exemplo. As pessoas vão ali para ouvir o pronunciamento do que elas deveriam fazer, do que o imperador estava mandando elas fazerem, por exemplo. Tudo bem? E pessoal, um aspecto bem interessante também dessas primeiras aglomerações humanas é que a cidade ela vai ser o espaço dos ritos religiosos. Era onde ficavam os templos das principais divindades e as pessoas iam para lá para cultuar os seus deuses, né? Iam para cerimônias religiosas, para fazer oferendas. Então, a cidade ela não se define com um elemento apenas, né? E ela se transmuta, ela se transforma de acordo com o tempo, com as necessidades, com o espaço. Tudo bem? Então, volto àquela definição que eu particularmente gosto, né, de um historiador do século XIX, que fala: a cidade é um espaço em que as pessoas que estão ali a definem como cidade. Tudo bem? De qualquer forma, é o espaço onde as pessoas estão e vão lá para uma dessas coisas, ou para todas essas coisas. Tudo bem? Pois bem, as primeiras cidades surgiram, portanto, pessoal, na região do Oriente Médio. Por volta, aproximadamente, a gente tem lá os primeiros resquícios de cidade, 3.000 anos. Pode ser antes de Cristo, tá? Pode ser que tenham surgido cidades antes, mas a gente não tem aí vestígios arqueológicos disso, tá? Alguns dizem que a primeira cidade é Ur, na região da Palestina, né? Que poderia se definir como cidade. A questão é, no Neolítico vai começar a surgir esse tipo de organização. No entanto, pessoal, no decorrer da história, as cidades elas não vão nascer apenas em regiões de crescentes férteis, em regiões de rios, né, como é o caso do Egito e da Mesopotâmia. A gente vai ter cidades surgindo em vários lugares. Então, o que define um espaço, né, o que seria um espaço adequado para o surgimento de uma cidade? Depende da civilização. Depende do contexto de cada uma dessas civilizações. As civilizações da Antiguidade Oriental, onde apareceram essas primeiras urbes, essas primeiras cidades, elas estão relacionadas às fontes de água, aos rios, né, ali, e às pessoas que produzem, e esses agrupamentos que se tornam ali cidades, né, se estabelecem como cidades. A gente vai ver, por exemplo, que mais para frente, ali na Grécia, vão surgir cidades próximos do mar, que vão se estabelecer como cidades para fazer comércio ali na região litorânea, com outras cidades litorâneas. A gente vai ver, por exemplo, cidades que vão se estabelecer em regiões estratégicas do ponto de vista militar e vão se desenvolver dessa forma. Tudo bem? Vamos ver cidades, por exemplo, na Idade Média, que vão se desenvolver em regiões que passam pessoas, né? Pessoas circulam por ali, então ali se estabelece uma cidade porque era um ponto de encontro, né? De intersecção de várias rotas, de pessoas que passam por ali.
Tudo bem? Então não tem um lugar bem definido para se estabelecer uma cidade. Depende do contexto, depende da civilização, depende da época. As primeiras, próximas de rios, mas posteriormente a gente vai ver aí outras características, outras utilidades para a cidade. Tudo bem? Portanto, ela pode ter uma ou várias dessas características aqui, né? Objetivos, vamos dizer assim, né? A formação das urbes, dessas cidades, tá? A gente vai aprofundando um pouco essas ideias, olhando exemplos de cidades no decorrer da história, ok? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a chamada cidade antiga, mas do período especificamente clássico, tudo bem? Clássico, a cidade antiga do período clássico. No caso, saindo do Oriente Médio, saindo ali da Mesopotâmia, do Egito, a gente vai agora falar um pouquinho das civilizações clássicas ou ocidentais, como você preferir. O vestibular, lembrando que sempre a gente está nessa linha, né? Entendendo como a gente pode ser abordado por questões de vestibular. O vestibular já cobrou algumas vezes as características de cidades gregas, comparando, por exemplo, com cidades medievais, com cidades da modernidade, com cidades contemporâneas, né? E Roma também. Aqui, pessoal, a gente vai ter lógicas e estruturas um pouco diferentes daquela formação das cidades primeiras, né? Das primeiras cidades que surgiram. Por exemplo, a Grécia, pessoal. A Grécia, ela se definiu como um conjunto de muitas cidades. Então isso é interessante. Vocês viram lá no começo do curso de História Geral que a Grécia, ela nasce do princípio, do conceito básico da polis. Não é? Polis é a cidade-estado. Então, a Grécia, por exemplo, ela nunca foi um império. Ela se definia como várias cidades-estados autônomas, espalhadas pela região do que hoje é a Grécia e do Mediterrâneo, da Magna Grécia, como ficou conhecida. Não é mesmo? Então a gente vai ver mais de 120 polis só na região da atual Grécia. E se a gente estender ali a cultura grega para o Mediterrâneo, a gente vai ver outras polis que poderiam ser definidas como, né, como de cultura grega, passando de 120. Então, a ideia, por exemplo, da cidade antiga clássica grega era a ideia da cidade autônoma, que poderia surgir em função, aí, vamos lá, né? Em função do comércio, uma região estratégica de passagem de barcos, de rotas comerciais, como foi, por exemplo, Atenas, que é um dos nossos exemplos clássicos, não é? Aí quando a gente estuda a Grécia Antiga, Atenas nasce como uma cidade comercial, essencialmente, né? Na verdade, ela se desenvolve como uma cidade comercial. Ela nasce ali porque existe um pouquinho de terra fértil, mas ela vai ganhar destaque, importância, relevância histórica, justamente por causa do comércio. Era uma região muito boa para se fazer comércio, porque passavam várias rotas onde ela estava localizada, não é mesmo? Já Esparta, que é a outra cidade que a gente vai encontrar ali na região, ela já tem uma característica diferente, ela não é comercial, não é? Aí a gente vê que cada cidade tem a sua cara, dependendo do contexto, dependendo da localização. Esparta nasceu numa região especificamente da Península Balcânica, da atual Grécia, onde existia muita fertilidade do solo, na região do Peloponeso, beleza? A região do Peloponeso, ela tinha rios, né? Tinha alguns rios, tinham planícies férteis, e Esparta, ela ganha significado e relevância em função ali da ocupação de povos guerreiros dessa área que controlam a produção agrícola. Então, pessoal, é uma região ampla de produção agrícola e a cidade em si era muito mais um espaço de defesa, onde a população ia quando havia qualquer guerra, né, qualquer rebelião, para se proteger, e era político-religiosa. Então, por exemplo, diferente de Atenas, a gente já não tem a característica comercial. Atenas se define como um espaço de defesa, um espaço de decisões políticas, que a população vai para lá, né, para aquela parte urbana, para tomar as decisões políticas, e religiosa, é onde aconteciam as cerimônias religiosas. Tudo bem? Beleza? Então, você pode ver que não dá para definir cidade como uma coisa única, como uma coisa estática, monolítica, né? Depende do contexto, depende da época, depende do povo, depende da função, enfim. Aqui é um bom exemplo, né?
a gente vai ver, por exemplo, que Atenas era muito maior, porque se torna um espaço de circulação de muitas pessoas. Ela vai ser muito maior, porque várias pessoas vão viver ali, tanto atenienses quanto pessoas de fora que faziam um comércio, tudo bem? E era também um centro político. A gente vai ver que a democracia nasceu em Atenas, né? Ou melhor, se desenvolveu em Atenas, né? Se tornou o símbolo ali da Grécia a partir de Atenas. A gente vai ver que era também um centro religioso, né? De importância, tudo bem? Mas se destacou especialmente pelo comércio e pelos serviços. Beleza? Então, pessoal, é bem relativo, né? Você percebeu que é bem maleável o conceito, tudo bem? O conceito não é assim fechado em si. Por isso que a gente não tem como fazer uma definição única, né, para resolver a questão. Por exemplo, agora, ainda na Antiguidade Clássica, Roma, pessoal, que é uma outra cidade simbólica do período da Antiguidade, né? Porque Roma, pessoal, Roma é interessante porque ela nasceu numa região, ela se desenvolveu, né? Vamos pensar em Roma enquanto relevante historicamente, ela se desenvolveu a partir de uma região de planície, na verdade não era bem planície, era um vale, né? Era um vale, tudo bem? Imagina um vale com montes que cercavam e protegiam, né? Essa região de vale, um rio que dava fertilidade para o solo e alcançava o mar, tudo bem? O rio Tevere, né, que corta Roma, a cidade de Roma até hoje, né? A cidade de Roma nasceu ali, protegida, tudo bem, com o rio que dá fertilidade e ao mesmo tempo acesso ao mar Mediterrâneo, tudo bem? De maneira que Roma acabou se tornando o centro político de um grande império, tá? Então, por exemplo, Roma se destaca como uma cidade, ela se torna aí, né, a capital de um império, mas ela nasce como uma cidade que é o coração político das decisões de vastas regiões que ela domina, que ela controla. Então, ela é um centro político. E, em função disso, ela vai acabar se tornando também um centro cerimonial, onde vão ter os templos para os vários deuses romanos. As pessoas iam para Roma para cultuar os seus deuses. Mas, em consequência do fato de que ali eram tomadas as decisões políticas, a gente vai ver que o comércio era intenso. Apesar que a existência de Roma, pessoal, só era possível, e a gente pode dizer que, em larga maneira, Atenas e Esparta serve também essa definição, só era possível graças à agricultura. Então existia uma agricultura que indiretamente sustentava toda a estrutura do Império Romano e da cidade de Roma. A cidade em si, ela vai ter um comércio rico e pulsante, vai ter serviços, vai ser um centro de defesa, vai ser ali um quartel-general, vão fazer muralhas, vão organizar uma estrutura defensiva também, não é? Mas ela nasce originalmente como um centro político, né? Ela se destaca, né, como um centro político de decisões, tudo bem? Beleza? E é a capital do império, a capital de um império vasto, né, de uma rede, né, de várias estradas que ligavam vastas regiões do Mediterrâneo, onde o coração era Roma, beleza? Então um traço interessante que a gente poderia estabelecer entre Roma, a cidade de Roma, as cidades dentro do próprio Império Romano e as cidades de Atenas, Esparta e as outras cidades gregas, é que elas podem ter múltiplas funções, tá? Comércio, serviço, religião, política, defesa, e elas se desenvolvem, pessoal, a partir da necessidade, ou melhor, da dependência, eu acho que essa é a melhor definição, da dependência em relação à agricultura. Elas não existem como cidades comerciais autônomas, né, independentes. As pessoas que vivem dentro de Atenas, de Esparta, de Roma, elas de alguma forma estão ligadas à agricultura. Os grandes nobres de Roma, né, os chamados patrícios, ou mesmo os grandes nobres lá de Atenas, né, os eupátridas, eles eram senhores de terra. Eles viviam em Roma, controlavam a política de Roma, né? Eles viviam em Atenas, controlavam a política de Atenas, mas eles eram grandes latifundiários, senhores de terras. Então, essa associação do campo, que é necessário, é fundamental a existência dessa produção agrícola, para que exista a cidade, é uma coisa que a gente pode perceber entre essas cidades da antiguidade clássica. Tudo bem? Tendo aí cada uma delas suas particularidades em relação a um destaque ou outro na defesa, na política, no comércio,
Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazendo um olhar sobre várias cidades, várias civilizações na história, depois a gente vai fazer um quadro comparativo, olhando como é que era a cidade da antiguidade, como é que era a cidade medieval, como é que era a cidade contemporânea, como é que era a cidade na América, tudo bem? Pra gente fazer esse quadro, porque geralmente é aí que o vestibular vai pegar você, beleza? É aí que ele vai cobrar de vocês. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte e a gente volta daqui a pouco falando, né, seguindo a nossa linha cronológica, falando um pouquinho das cidades medievais, da cidade da Idade Moderna, né, e da cidade contemporânea. Tudo bem? Até daqui a pouco então.